Pois bem, então o atributo de hoje é o Deus amoroso. E conforme esse cântico que nós acabamos de ouvir, esse amor que nós recebemos pela graça. É de graça que nós recebemos. Lá em Romanos 5:8, está escrito o seguinte: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Novamente, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vamos orar neste momento, então, para começarmos o nosso estudo. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui juntas, estudando a tua palavra, e hoje, de maneira especial, estudando sobre o amor que o Senhor derramou sobre nós, através de Jesus Cristo, Pai. Nós vamos estudar esse atributo tão precioso para as nossas vidas, e para isso nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando o nosso coração e a nossa mente, abrindo a nossa mente, Pai, para que nós possamos aprender da tua palavra, mas mais do que isso, para que esta palavra possa ficar impressa no nosso coração e nós possamos praticá-la, amando o Senhor acima de todas as coisas e fluindo este amor através de nós, possamos amar também ao nosso próximo. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele demonstra o quanto Deus nos amou através de Jesus Cristo. E se nós formos observar em 1 João 4, de 7 a 21, que é um texto um pouco mais longo, diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Se nós formos lá para o versículo 19, nós vamos ver: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se nós continuarmos lá no finalzinho, no versículo 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Nós vimos algumas coisas importantes aqui nesse texto e eu quero desafiar vocês a meditar nesse texto durante essa semana que vai começar, final de semana que a gente tem um pouco mais de tempo. Meditem. 1 João 4, de 7 a 21. Aqui nós temos ensinamentos preciosos sobre o amor. De onde que ele procede? O que é o amor de Deus? Quem amou primeiro? O que resultou deste amor? É um texto riquíssimo, um texto da palavra de Deus riquíssimo. Então, quando nós vamos definir o que é amor, talvez a gente ainda fique um pouco vinculada a essa bagagem linguística e cultural que nós temos em relação a este termo, a esta palavra, né? Porque ele é usado de forma muito indiscriminada. Eu, às vezes, tenho o hábito de falar: nossa, eu amo risoto.
A gente usa essa palavra com muita facilidade e, às vezes, sem prestar atenção no real sentido da palavra amor. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E o idioma grego distingue muito bem os tipos diferentes de amor. Então, nós temos o amor eros, para cada tipo de amor, o idioma grego usa uma palavra. Nós temos o eros, que é o amor romântico. Temos o philos, que é o amor fraternal. Temos o storge, que é o amor de uma mãe ou de um pai por um filho. E temos o amor ágape, que é usado pela palavra de Deus para descrever o amor de Deus. Esse amor, que é usado para descrever o amor de Deus, ele diz respeito a este amor que transcende tudo e que não tem nada a ver com sentimento. O amor de Deus é um amor por nós incondicional. Ele não depende de absolutamente nada. E daqui a pouco nós vamos fazer a diferenciação entre o amor de Deus e o amor humano. Mas a primeira coisa que nós precisamos aprender é que aqui nós estamos estudando um atributo de Deus, portanto, nós estamos estudando o amor que é inerente ao ser de Deus, portanto, um atributo de Deus, porém, um atributo que ele compartilha conosco, por isso é comunicável. Então, nós também podemos amar. Por óbvio que quando eu estou falando do amor de Deus, é o amor também imbuído de todos os demais atributos inerentes ao Senhor. É um amor eterno, é um amor santo, é um amor puro, é um amor que não necessita de nada, né? Porque nós vimos que Deus é autossuficiente. Então, quando nós falarmos do amor de Deus, nós precisamos nos lembrar dos atributos que nós já estudamos sobre Deus. Então, ele não é sentimento, ele não depende de nada que eu sinta, não depende de desejo, é um ato de vontade. Deus nos ama de maneira intencional, de maneira incondicional, de maneira sacrificial, a ponto de mandar o seu filho para morrer no nosso lugar. Lembra que a gente estudou na sexta passada que na cruz amor e justiça se encontraram, se entrelaçaram, o amor de Deus, incondicional por nós, se encontrando com a justiça. Nós, pecadores que não éramos e não somos capazes de cumprir tudo que nós precisávamos para sermos livres do pecado, libertos do pecado, e Jesus veio e cumpriu. 1 Coríntios 13, de 4 a 8, que é muito usado, né, em cerimônias de casamento, diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por óbvio que esse texto está falando do amor de Deus. Esse amor perfeito aqui é o amor de Deus. Mas como nós vimos, esse atributo ele é comunicável. Então nós podemos exercitá-lo. Então nós devemos ter como alvo este texto. Nós não vamos conseguir cumprir, tá? Veja no último versículo, no 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo é uma expressão absoluta, né? Mas isso aqui é o nosso alvo. Romanos 5,8, que foi o nosso texto base, o primeiro que nós lemos, repetindo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, este amor de Deus é um amor que transcende, é um amor sobrenatural. Ele pode ser compartilhado através de nós? Pode e deve.
mas nós jamais vamos conseguir fazer isso sem o poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Por quê? Porque nós vimos, Deus é amor. E naquele texto maior que nós lemos, nós vemos que o amor procede de Deus. Então, esse amor que eu consigo refletir porque ele vem do Senhor, é derramado sobre o meu coração e eu consigo exercitá-lo. Mas eu consigo exercitá-lo apenas pelo poder do Espírito Santo. Nós somos capacitados por Deus para poder refletir esse amor. Lembram da sexta passada que nós estudamos a santidade? E lá foi dito, em várias passagens bíblicas, né? Deus falando, eu sou santo, sede santos. Então, a santidade de Deus deve ser refletida em nós, por nós, através de nós. Lembram também que nós estudamos na sexta passada, que não é à toa que a Bíblia repete várias vezes santo, santo, santo. E em várias passagens, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Às vezes inverte a ordem lá no versículo, mas sempre repete a mesma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. Eu sou o seu Deus, eu sou santo. Então, sede santos. E nós vimos que essa repetição era exatamente porque deste atributo da santidade iriam derivar todos os demais atributos comunicáveis que nós devemos refletir nas nossas vidas e através das nossas vidas. E por que que nós precisamos do poder do Espírito Santo, da capacitação do Senhor, para que nós possamos refletir este amor? Primeiro, o amor humano, o amor terreno, ele tem algumas características, né? Primeiro, ele se baseia em necessidades. Nós temos necessidade de companhia, nós temos necessidade de apoio, nós temos necessidade de carinho, nós temos isso quando eu vou falar em amor com meu esposo, com os meus filhos, com os meus amigos, nós temos necessidades. E o nosso amor, muitas vezes, ele se baseia nas nossas próprias necessidades, ao contrário do amor de Deus. Nós vimos que Deus é autossuficiente, então ele não precisa de nada nem de ninguém. Lembram que nós estudamos isso? Deus não tem necessidades, ele não precisa de nada, ele é autossuficiente, ele é autoexistente. Então, o amor de Deus, ele não está preso a necessidades. Uma outra característica do amor nosso terreno, humano, é a reciprocidade. Por isso que às vezes a gente fica chateado quando a gente faz algo por alguém e não recebe a retribuição. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza esperar a retribuição. A gente tem essa expectativa da retribuição. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer sem esperar isso. Mas a nossa inclinação natural é essa. Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo para refletirmos este amor incondicional, este amor que não espera retribuição. Faz porque é uma ordem do Senhor, faz porque é o amor de Deus fluindo através de mim. Uma outra característica do nosso amor terreno é, antes disso, né? O amor de Deus, ele não espera essa reciprocidade. Ele é simplesmente doado. É de graça, lembra do cântico? É pela graça, é de graça que eu recebi este amor. Deus não esperava qualquer retribuição. Uma outra característica do nosso amor terreno é que ele considera o valor do objeto daquele amor. Eu amo meu filho se ele for obediente. Eu amo meu esposo porque ele é inteligente, porque ele é amável, porque ele é querido. Eu amo aquele amigo porque aquele amigo é meigo, tranquilo. A gente às vezes faz essa associação. Ama por conta de um valor que a gente atribui ao objeto daquele amor. Ao contrário do Senhor.
que nos amou, apesar de nós sermos indignos deste amor, apesar de sermos pecadores. Ele olha além e ele nos amou. E apesar de sermos tudo isso, ele nos amou a tal ponto que ele enviou o seu filho para morrer por nós. Então, quando nós entendemos essa perspectiva do amor de Deus, que ama apesar do que nós somos, nós passamos a enxergar como nós devemos amar, percebem? Eu preciso amar o outro apesar, a despeito de valores que às vezes eu considero ruins na vida daquela pessoa. Eu preciso amar uma determinada pessoa, independentemente de eu categorizá-la em fácil ou difícil de amar, digna ou indigna deste amor. Percebem? Porque eu, indigna que sou, fui amada pelo Senhor a ponto de receber a vida eterna através da morte do Senhor na cruz e da ressurreição. Então, nós vimos que o amor de Deus, ele transcende, ele não leva em consideração o valor do objeto do amor, ele não leva em consideração retribuição, ele não leva em consideração necessidade alguma. Ele ama, ele simplesmente nos amou. Qual é o link que nós podemos fazer entre amor, que é o atributo de hoje, e santidade, que foi o atributo da semana passada? Mateus 22, de 35 a 40, diz o seguinte: E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vejam, mais uma vez nós vamos nos deparar aqui com a questão de ordem. Lembram que nós vimos no estudo passado que nosso Deus é um Deus de ordem. Ele coloca ordem no caos e ele coloca ordem em todas as coisas. E aqui nós temos uma ordem. Primeiro vem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Primeiro a palavra de Deus dá esta ordem, para depois dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem está falando aqui é Jesus. É Jesus quem está dando esta ordem, mas em primeiro lugar ele coloca: amarás o teu Deus. E não é de qualquer forma, é de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, todo chamado à obediência está fundamentado nessa primeira ordem aqui. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vimos que santidade é viver uma vida pura, íntegra diante de Deus, em obediência à palavra dele. Quem me diz como eu devo ser é a palavra de Deus. E todo chamado à obediência começa e está fundamentado aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o meu ser, e também ao próximo como a mim mesmo. Se eu procuro exercitar a santidade sem o amor, eu não sou nada. Porque isso não será possível. Diz 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vejam que o amor tem uma importância fundamental no nosso processo de santificação e não poderia ser diferente. Eu só entro no processo de santificação depois da conversão. Lembra que nós estudamos também esta ordem? E como que ocorre a conversão? Senão pelo amor de Deus derramado através de Jesus. Então, o amor é o fundamento de tudo isso. O amor é o fundamento do meu processo de santificação. Vejam que os atributos vão se entrelaçando e não é possível falar de um sem falar do outro. Porque Deus é um ser perfeito, né? E tudo que diz respeito a Ele é perfeito e se encaixa perfeitamente. Nós vimos que o amor procede de Deus. Então, eu por mim mesma não sou capaz de amar. Eu só amo porque Deus me amou primeiro. Então, existe o relacionamento vertical e existe o relacionamento horizontal, nesses dois mandamentos que nós vimos. Eu tenho que amar a Deus com todo o meu ser, acima de todas as coisas, e tenho que amar o meu próximo. E isso está na ordem. Eu começo com o relacionamento vertical e, em seguida, vou para o relacionamento horizontal. Eu só amo porque ele me amou primeiro. Lembra que nós vimos lá no texto base que nós lemos? Então, o amor em relação a Deus é que nos capacita para nós amarmos de forma correta a nós mesmas e aos outros. Apenas quando nós percebemos isso, que nós somos destinatárias indignas do amor de Deus, é que eu vou conseguir amar aquela pessoa que eu considero tão difícil, que às vezes na minha arrogância eu considero que não é digna de receber o meu carinho, a minha atenção, o meu amor. Mas eu preciso, sempre que eu pensar isso, acerca de qualquer pessoa, sempre que eu achar difícil amar o meu próximo, seja ele quem for, o meu marido, o meu filho, minha sogra, meu irmão, meu amigo, eu preciso me lembrar que eu sou indigna e ainda assim recebi de graça o amor do Senhor. Isso é algo que tem que estar muito firmado na nossa mente e no nosso coração. E qualquer deficiência que eu perceba neste relacionamento horizontal é evidência de que algo está errado com o meu relacionamento com o Senhor. Então, eu preciso consertar aqui, realinhar aqui, para poder realinhar aqui com meu irmão. E isso também diz respeito a nós. Quando nós temos dificuldades de nos aceitarmos, de nos enxergarmos como filhas de Deus, como alvos do seu amor, se nós temos essa dificuldade de pensar a respeito do amor de Deus e eu, é porque algo nesse relacionamento vertical não está alinhado e eu preciso consertar isso. E o pecado também pode nos levar a amar uma versão de Deus que não é a correta. Nós precisamos entender e cuidar para não pensarmos que Deus é amor apenas. Nós vimos que ele tem vários atributos. Deus é amor? É, ele é amor. Mas ele também é justiça. Ele, às vezes, fica irado de maneira santa com relação à nossa desobediência e ele nos corrige porque nos ama. Então, nós não podemos perder isso de vista. Deus não é apenas amor. Deus é amor, mas é justiça, é eterno, é onipresente, onisciente e muitos outros atributos. Nós precisamos sempre pensar da forma correta, porque se eu tiver essa versão do Senhor na minha cabeça, eu estou com uma versão equivocada
Por isso nós dissemos desde os primeiros estudos, nós precisamos conhecer quem é Deus. Nós precisamos saber quem Ele é. E nós fizemos essa caminhada primeiro pelos atributos incomunicáveis e agora pelos atributos comunicáveis. Conseguem perceber como a cada passo que a gente dá para um outro atributo, o nosso entendimento acerca de quem é Deus se torna mais claro? Lembram que a gente viu que ele é incompreensível, ou seja, nós não vamos conseguir compreendê-lo por completo, mas ele é cognoscível, então eu consigo compreendê-lo o suficiente para entender o plano da salvação, o plano da redenção e também para entender o processo de santificação que eu preciso trilhar. Nós vimos então que o amor de Deus, ele transcende, ele é eterno, ele é infinito, todos aqueles atributos que nós estudamos. Ele é santo. E a expressão exata do amor de Deus está na Trindade. Então, o amor de Deus, ele não pode ser entendido excluindo os outros atributos. Sempre eu tenho que pensar no amor de Deus em conjunto com os demais atributos. Nós amamos os nossos filhos, não amamos? E por amar os nossos filhos, muitas vezes nós precisamos corrigi-los, discipliná-los, e às vezes de maneira dura. Se nós que somos humanos, imperfeitos, fazemos isso, imagina o Senhor, que conhece as nossas motivações, conhece as nossas inclinações, nos conhece por completo, antes mesmo do pensamento chegar à boca. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, todos os atos de Deus são de amor, mesmo quando nós não conseguimos percebê-los dessa forma, mesmo quando nós passamos por situações difíceis, mesmo quando nós passamos por tempestades. E às vezes, neste momento, quando nós sofremos uma perda muito grande, ou quando nós passamos por uma adversidade forte, nós somos tentadas a questionar o amor de Deus. Como que Deus me ama e permite que eu passe por isso? Mas até mesmo neste momento, Deus está revelando o seu amor nas nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos perceber isso porque a nossa perspectiva é limitada. Nós vimos que Deus é limitado, mas a nossa perspectiva é limitada. Se nós buscarmos nas próprias adversidades a explicação para isso, nós não vamos encontrar, nós vamos encontrar a explicação na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. Era uma certeza, ele nos deu essa certeza, mas ele nos deu uma certeza maior ainda. Ele venceu o mundo. Então ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, crede também no Pai. Ele fala: no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, mesmo que nós estejamos passando por adversidades, os atos do Senhor continuam sendo atos de amor. Romanos 8, 35, 39 nos traz uma segurança tão grande acerca disso, dizendo da seguinte forma: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos consideradas ovelha para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha o amor aí de novo. Em meio à tribulação, em meio à angústia, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor, nada poderá nos separar do amor de Deus. Portanto, quando nós estivermos passando por dificuldades, por adversidades, nós precisamos nos lembrar dessa passagem da palavra de Deus que diz que nada disso vai nos separar do amor de Deus. A palavra de Deus, ela tomou este cuidado de nos dizer que nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. E nós precisamos refletir o amor de Deus através de nós. Lembram? Voltamos lá no primeiro estudo da primeira fase. Nós somos criadas por Ele e para refletir a glória dele. E nós temos caminhado aprendendo isso. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A primeira e mais importante, refletir a glória dele. Então, nós precisamos refletir esse atributo de Deus através de nós, lembrando sempre, é de Deus que vem este amor, procede de Deus, é Ele quem nos capacita, é Ele que faz fluir esse amor para que eu possa refletir. E Jesus nos ensina que este amor, ele não pode ser motivado por nada daquilo que nós estudamos, né? Por necessidade, por reciprocidade, nem pelo valor que a gente atribui. Nós precisamos amar aquele amor que o Senhor nos ensinou a amar. O amor que não olha nada disso. Um amor que nos olhou indignas que somos, mas nos amou mesmo assim. Então, quando nós começamos a seguir a Cristo, que foi o que nós estudamos na sexta passada, ser santa é ser separada, é ser consagrada para seguir o Senhor Jesus, ser cada vez mais parecida com Jesus. Tornar-me santa, santificada, é ser cada vez mais parecida com Jesus. E quando nós começamos a seguir a Jesus, nós precisamos amar a Deus com todo o nosso ser, acima de qualquer coisa, e também ao nosso próximo, mesmo que isso nos custe muito. E vai custar. Vai custar as nossas preferências, às vezes o nosso conforto, né? Às vezes as nossas expectativas, às vezes o nosso orgulho, às vezes estereótipos que nós temos e que nós vamos ter que aprender a abandoná-los. Né? Vai custar tempo, nós precisamos investir tempo para refletir o amor do Senhor para o nosso próximo. Seja acolhendo o próximo, seja trazendo esse próximo para a mesa, para uma conversa que restaura, que cura, para momentos de oração, para momentos de comunhão. Então, tem preço. Nós tivemos um preço. Jesus pagou um preço alto pela nossa vida, né? Preço de sangue, preço de uma morte vergonhosa. E hoje nós vamos repetir a mesma pergunta que nós fizemos no estudo passado. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? O texto base nos ensinou que nós amemos a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, e também amemos ao nosso próximo. Com este amor terreno que eu conheço? Não. Eu devo amar como eu fui amada, apesar de não ter valor, sem esperar retribuição, sem expectativa de retribuição. Eu devo amar como eu fui amada. Eu devo abençoar como eu fui abençoada. Eu devo promover restauração como eu fui restaurada. Percebem? Eu devo promover a cura porque eu fui curada. Curada da morte, curada das raízes do pecado, da amargura, da tristeza. Se eu recebi de graça, eu devo refletir este amor da mesma forma, mesmo que isto custe, a meu ver, caro para mim.
Outra pergunta que nós fizemos no estudo de sexta passada. Como saber que Deus é santo pode mudar o meu proceder, o meu modo de viver? E hoje nós perguntamos e refletimos. Como saber que Deus é amor pode mudar o meu modo de viver? Como saber que Deus é amor pode impactar de maneira radical o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu próximo? Nós precisamos responder essa pergunta internamente. Nós precisamos buscar na palavra, descobrir como que nós podemos exercitar este amor, da forma como a palavra nos ensina. E nós vimos que só pode ser pelo poder do Espírito Santo agindo na minha vida. Então, não há outra forma, minhas amadas, de caminharmos nesse processo de santificação, a não ser buscar a presença do Senhor diariamente, constantemente, através do estudo da palavra. Um pouco disso nós fazemos aqui no estudo, mas é pouco, é 1 hora apenas. Então, eu preciso fazer isso fora aqui deste ambiente, diariamente, buscando na palavra, na minha hora devocional, a direção para a minha vida. Nós precisamos ter uma vida constante de oração. Nós oramos aqui, mas não basta apenas aqui. Cada uma de nós precisa desenvolver e exercitar isso no nosso dia a dia. Não importa se eu estou lá num alto cargo trabalhando, eu posso fazer isso. Não importa se eu estou varrendo o chão da minha casa. Eu devo fazer ambas as coisas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo isto em mente, que eu preciso amar onde quer que Deus nos coloque, que eu preciso refletir este amor em qualquer situação. Então, a minha oração, minhas irmãs, é que Deus esteja nos ensinando a exercitarmos este amor por Ele, com todo o nosso ser, com toda a nossa devoção, e também pelo próximo, como a nós mesmos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado, rico da palavra de Deus. Congreguem, busquem estar com pessoas que ajudam vocês nessa caminhada e prossigam. Assim como o meu desejo também é prosseguir nessa caminhada de santificação.